boa tarde. Eu sou a Joyce de um casal espírita e hoje a gente está aqui para bater um papo junto com a nossa amiga Natana, do Posso Te Auxiliar, que é outro IG de auxílio de divulgação da doutrina espírita. E hoje a gente veio aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouquinho sobre essa tragédia que tem abalado a todos nós, né? No dia de ontem, na cidade de Suzano, em São Paulo, e veio assim, né, com um turbilhão de coisas que deixou todos nós transtornados, todos nós preocupados. E hoje a gente está aqui para poder bater um papo um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho de todos esses acontecimentos, dos medos que tem causado em todos nós e das inseguranças, né, principalmente para quem é mãe, que tenta ali junto ao seu filho. Você tem ali a certeza de que quando você está deixando a escola, que vai ficar tudo bem, que está tudo certo, né? Mas quando na verdade a gente vê que acontece uma série de coisas. Boa Olá, Natana, tarde, tudo bem? tudo. Muito Como bem-vinda, é que amiga, estão aqui as com a coisas nossa aí? live. Então, aqui tá uma chuvinha, por isso que a internet tá meio ruim. Ah, mas Chovendo um ultimamente, por pouco. causa desses problemas de chuva, né? A internet tá ruim para todo mundo, né? Então, Então, eu estava aqui falando para o pessoal que a gente vai fazer um bate-papo hoje, que apesar da gente ser dois IGs de auxílio à divulgação da doutrina espírita, nós hoje vamos dar a nossa opinião, né? A opinião da Joyce, a opinião da Natana, sobre essa tragédia que a gente viu ontem na cidade de Suzano, aqui em São Paulo. E então a gente vai falar um pouquinho da nossa opinião como mãe, como ser humano, e todo mundo que tiver aí que quiser participar também pode deixar aí a sua opinião, que a gente vai fazer um bate-papo aqui hoje para falar um pouquinho, né, de toda essa situação que dessa está todo mundo tragédia, né? transtornado. Sim, sim. Tem várias pessoas dando vários nomes, né, tudo isso, né, mas eu prefiro chamar de tragédia, né, É, porque é muito complicado a gente julgar até mesmo os dois jovens que quem fizeram fez isso, isso, né? né? Aham. A gente não pode apontar o Porque dedo para ninguém, né? tudo é uma questão de... É um problema crítico que tá tendo ultimamente na juventude, né? A Exatamente. rede social, eu acho que às vezes ela ajuda, mas muitas das vezes ela atrapalha também. Porque às vezes as pessoas ficam atrás de um celular, atrás de um computador, diz que está se sentindo bem, diz que está tudo bem, e lá dentro está uma bagunça, né? Lá dentro do seu ser está uma bagunça, está um transtorno, está difícil lidar com o dia a dia, está difícil até mesmo sair para fora. Então eles preferem ficar ali, escondidinho ali, atrás de uma tela de um celular, de um computador. E pesquisaram, né? A gente vê que os meninos eles pesquisaram bastante para poder fazer o que eles fizeram, né? Não foi uma coisa assim que eles não vamos fazer agora, não. Foi uma coisa que eles arrumaram, né? Foi uma coisa certinho, foi bem Sim, arquitetado, eu foi ouvi na bem reportagem agora há pouco que eles organizado. estão há um ano e meio, né, Então, planejando para fazer isso. Então, quer dizer, não foi uma coisa de agora, né? É uma coisa que já então, vem há um tempo isso. elaborando na cabeça deles, né? Todo esse problema. Então, E é aí bem a gente fica complicado. naquele sentido assim, o porquê, né? O porquê disso, para que isso? E no fundo, a gente para por perceber que não tem explicação, né? Não tem explicação, quer dizer, assim, pra gente, que a gente possa entender de imediato, né? Mas Sim. é muito dolorido, é muito dolorido. A É uma gente que é mãe, sequência né? de coisas, né? É uma sequência de Então, coisas. Não é uma coisa que aconteceu ontem e aí eles falaram, ah, vamos lá e vamos fazer tudo isso, né? Não. É uma sequência de coisas que vem desenrolando como uma bola de neve, né? E leva a ocasionar esse tipo de situação. nós que temos filhos, né? A gente fica muito preocupado, né? A gente fica preocupado com como que vai ser, Exatamente. né? Como que vai Você vê ser? as pessoas na postagem, né? As pessoas amedrontadas, as pessoas assustadas. Hoje, como a gente estava conversando, me mandaram mensagem falando que está preocupado com o filho que está lá na escola, né? Isso acaba Então, causando assim um transtorno geral nas pessoas, porque todo mundo fica com essa preocupação na cabeça, porque até então você pensa assim, ah, tô deixando meu filho lá dentro da escola, né? Nada vai acontecer. Na hora da saída eu vou vir, vou retirar lá de dentro da escola e vai ficar tudo bem. E aí, de repente, a mãe recebe uma ligação
falando, olha, você vem para tal lugar porque, né, aconteceu tal coisa. Eu vi uma mãe dizendo lá, não disseram para ela o que tinha acontecido. Falaram para ela assim, seu filho teve um probleminha, um pequeno acidente, né? A senhora vem aqui no hospital, tudo. E quando ela chegou lá, ela tomou, assim, por conta essa tragédia toda, né? Então, você nunca imagina quando você deixa um filho na escola que vai acontecer coisas desse tipo, né? É assustador você imaginar, né, que isso possa vir a acontecer. É como um contexto na vida da gente, né? Tudo é inesperado, né? Tudo é Sim. inesperado. Aí acaba por reforçar isso dentro da gente, né? Nós que temos filhos, que vivemos no dia a dia. Muito Eu, na complicado. minha opinião, sabe, a minha opinião pessoal, né, eu penso assim, Sim, agora seria fácil todo mundo apontar o dedo para as autoridades, querendo culpar, porque não tem isso, não tem aquilo. É óbvio que eles poderiam e devem fazer muita coisa para melhorar. Só que, na minha opinião, essas coisas já vêm lá dentro da educação que nós damos em casa. Porque a escola são 6 horas. Se a gente for pensar, o dia tem 24 horas. As crianças passam 6 horas lá na escola. E às 18 horas, elas ficam conosco, com os pais, avós, tios, seja lá por quem a criança seja criada. Ela passa a maioria do tempo com os cuidadores, né? Na escola, se a gente for pensar, uma professora ela tem uma sala de aula com 35 alunos, se não mais. Então, para ela ter que observar o problema de cada um dos alunos e ainda ter que dar a aula dela, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Então não adianta a gente querer apontar dedos nem nada, porque não vai resolver o problema. A gente vai resolver o problema tentando achar soluções, né? O governo, é óbvio, na minha opinião, todas as escolas deveriam ter um psicólogo ali o tempo todo, para que os alunos sim, ajudar pudessem lá, os bastante. jovens, adolescentes, por livre e espontânea vontade, conversar, ou se os professores notassem algum problema, indicasse aquele jovem para ir lá conversar com essa psicóloga. E um outro detalhe que seria muito importante é ter um segurança na porta da escola, né? Porque esses dois meninos entraram lá com aquele armamento todo pesado, livre acesso, não tinham segurança, não tinha ninguém naquela porta que pudesse intimidar a entrada deles. Então, nessa parte, o governo pode e deve sim auxiliar. Só que a grande maioria do problema somos nós, pais e cuidadores. Nós devemos observar os nossos filhos, né? Se aquela criança é muito tímida, está muito quieta, alguma coisa está acontecendo. Se você vê que seu filho já tem um indício dele ser mais assim agressivo, uma criança agressiva, né? Perceber, não deixar, não vamos botar os jogos, a culpa dos jogos, né? Que tá todo mundo falando, isso aí é jogo de videogame, isso, aquilo. Não vamos botar a culpa só no jogo, não, né? Se a criança tem um indício agressivo, é óbvio que você vai controlar aquilo que ela está jogando, porque aquilo só vai fazer aumentar. Mas não significa que o jogo é o culpado, né? Porque não é. Então, o que que acontece? A gente em casa tem que observar os nossos pequenos, né? Nós precisamos muito olhar para os nossos filhos, sermos mais amigos deles, ter mais tempo. Eu sei que hoje em dia a vida é corrida, que a gente precisa trabalhar para dar uma vida melhor, para dar um sustento, mas a gente sempre tem que ter um tempo para os nossos filhos, né? Eles são os nossos maiores tesouros. Como é que a gente não vai ter tempo para aquilo que é mais importante para nós, não é verdade? Isso, isso. Até então, é um problema generalizado, porque envolve muitas coisas, né? Psicologicamente falando, é... o psicológico dos adolescentes hoje em dia está muito turbulento, né? É aquela coisa. A sociedade, bullying. Então, tudo isso envolve uma porção de coisas, fora a negligência de deixar os portões da escola sem alguém para olhar, sem alguém para observar, né? Isso também poderia ter evitado. Mas a questão não é agora a gente achar um culpado, né? Porque acho que nem tem como a gente falar, não, foi Sim, isso. agora é Não tem achar a como. solução, né? Esse que é o É mais a importante, o solução e achar é a solução. muita prece, muita oração, porque é um momento delicado, né? Para os familiares, para todas as crianças que estavam naquela escola, que viram tudo aquilo, né? Que passou por tudo aquilo. Pois é. E a preocupação agora, né?
com as pessoas, com a população que ficou traumatizada, né? Esse é o momento da gente se unir, começar a prestar mais atenção nos nossos filhos, sobrinhos, netos, né? E tentar fazer a nossa parte, não esperar que o governo tem que fazer a parte dele. Não, vamos cada um fazer sua parte, porque aí juntos nós somos mais fortes, né? Fazer Quem ali dera a gente pudesse, né? Mudar o mundo, mudar todo mundo. A gente tem que começar de dentro, né? De dentro dos nossos lares, de dentro da gente, né? E assim... Fazer ali um trabalho família-escola, né? Isso. Porque muitas pessoas acham que a educação é uma obrigação da escola, né? Quando, na verdade, é obrigação dos pais, né? A escola, ela ensina a pessoa a ler, a escrever, a escolher sua profissão, né? A educação não é da escola, não é direito da escola, é direito dos pais, né? Dos familiares. Até se a gente for colocar em questão essa parte do bullying que você começou a falar também, que é muito bem lembrado, também vem de uma estrutura familiar, né? Que se você tem uma estrutura familiar ali com o seu filho, né? Ele, primeiro que não vai ter uma atitude dessa, ele não vai fazer bullying com ninguém. E a pessoa que sofre o bullying, ela vai ter uma estrutura também psicológica de não deixar se abater, se abalar por algo que um outro fale dela, né? Então, tudo isso é estrutura familiar, né? Tanto quem faz, quanto quem sofre o bullying, né? Porque, diálogo, se a gente for ver, é uma coisa que acontece muito e que traz muito problema hoje em dia para os adolescentes, o bullying em si mesmo. Esse é um problema muito grande, né? Por isso é muito importante até, eu acho até uma coisa interessante, se fazer bastante palestras nas escolas, né? Falando sobre bullying e sobre todas as outras situações que acontecem na adolescência, né? Porque a adolescência é uma passagem que não é muito fácil, né? Você vê muitos adolescentes sofrerem com essa passagem de criança para adulto, que é esse intermediário chamado adolescência, que não é fácil, né? É uma transição não muito fácil. Algumas pessoas conseguem passar com um pouco mais de facilidade, mas a grande maioria encontra ali um impacto, né, nessa transição. Então, daí a gente volta de novo, parece até uma coisa amassante, né? Mas a gente volta de novo, responsabilidade do quê? Dos pais, um ambiente familiar ali, que a gente possa dar o maior conforto para os meus filhos, para os seus filhos, nossos filhos. E quando a gente fala de conforto, não é conforto material, não, né? Porque hoje em dia, muitos pais estão substituindo a atenção, o carinho e a amizade por presentes. Como eles têm que se ausentar por conta de trabalho e tudo mais, eles pegam e tentam nutrir essa falta que o amor de pai faz com presentes, né? Tá acontecendo muito isso, e bota a criança no videogame, dá o videogame de última geração, e põe na internet, computadores e celulares e tudo mais, e tenta suprir aquela necessidade, aquele carinho de pai, de mãe, por presentes. Mas e a ausência emocional? É verdade. Porque assim, a gente vê uma adolescência. Os adolescentes, a maioria, alguns se suicidam, outros ficam revoltados, outros entram no mundo das drogas, né? Outros fazem isso, que deve ter sido plantada alguma sementinha ali dentro, que só foi cultivada, e levou ele a fazer tudo isso, né? Então o jogo ele só se vestiu de personagem, mas não vamos dizer que o jogo foi culpado, não. O jogo aumentou ainda mais a ânsia que já tinha ali dentro, né? O que já tinha ali dentro plantado fez potencializar mais. Pois é. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui, ó. Um monte de seguidores nossos que entrou aqui, vamos dar um oizinho para eles, né? Oi, Eli, tudo bem? Oi, Eli. Otávio. Boa tarde. Gil, Ricardo, Sandra, Josimara, codinome Beija-Flor. Vamos dar uma lidinha aqui um pouquinho. Lucas, Paula. Adila. Ó, ele colocou assim, ó, estava lendo algumas coisas sobre e realmente não é conveniente pôr culpa em um jogo. Vejo que hoje o mundo está tão preocupado com si próprio que esquecemos de ver o próximo, principalmente os nossos mais próximos. Exatamente, Eli. Isso mesmo. Os diálogos entre família viraram um tabu.
deu lugar a dizer, ah, é o jeito dele. É, Então, exatamente. esses dias atrás eu vi um texto até que me chamou atenção, que falava assim, casas cheias, com conversas vazias. Que hoje em dia a gente vê muito isso, né? Todo mundo senta numa rodinha, cada um no seu celular, ninguém conversa mais, não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquela, né, aquela aproximação que tinha. Pois é, tudo virou tecnologia, né? Hoje em dia, vê se você senta, né? Na minha época, a gente brincava muito com jogos de tabuleiro e tudo mais, né? Tinha essa No quintal, interação, na né? árvore, né? Exatamente, brincar na rua de queimada, nossa, brincar de Isso, taco, isso. nossa, coisas maravilhosas. Aí a gente fala, isso sim era a infância, né? Essa infância que hoje em dia as crianças têm, elas ficam o tempo todo. Se não é no celular, é no computador. Se não é no computador, é no videogame, né? É o Isso, é tempo todo verdade. preso ali nessas redes, né? Na internet e tudo mais. E a gente fala, às vezes, de uma brincadeira dessa, eles nem sabem o que é, né? Com os meus Verdade. filhos aqui, eu e o Marcos, a gente vai e fala, ó, vamos brincar de tal coisa, não sei o quê. Ah, o que é isso, mãe? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente vai lá e ensina eles, né? Os meus ainda são bem pequenos, aí algumas brincadeiras eles dão risada, porque eles tipo acham, ah, Aham. nossa mãe, né? Mas eles acabam rindo e acabam entrando na brincadeira. É importante que a gente alimente isso nos nossos filhos, né? É o pegar É a verdade. família, dar um Aham. passeio num parque, né? É você sentar com seu filho. Não vamos até botar a culpa na internet, porque a internet tem o seu lado bom também, né? De repente você sentar com seu filho ali e. Porque hoje as crianças sabem mais que a gente, né? Se for ver, eles entendem muito mais de redes sociais, de internet Também. do que a gente, né? É sentar com seu filho e começar a navegar com eles numa coisa que seja instrutiva, que seja legal, né? Até que seja um jogo. Senta para jogar um pouco com seu filho, né? São coisas que Fazer dá para a parte um gente pouco da fazer, para a vida gente dele, do mundo dele, adaptar, né? né? Porque não dá para a gente querer trazer eles a todo momento para o mundo que a gente vivia, né? Mas dá para a gente fazer ali na balança, né? Um pouquinho de cada. Então, eu quando vi esse noticiário, né, eu procurei nem ficar muito assistindo, porque eu começo a me sentir mal, né? Fico muito sensibilizada. E aí vem a questão. Ai, só um pouquinho. Caiu meu celular. Aí vem uma Não, tá tudo questão. certo. Vem uma questão muito. As pessoas que já têm aquela sementinha ali, com essa divulgação da mídia, só potencializa mais ainda. Eu sou contra a divulgação Natana, fala mais um pouquinho perto do fone. Então, porque eu acho assim que Isso. a mídia ela ajuda a potencializar aqueles que já têm aquela sementinha plantadinha ali, aí fica todo o tempo passando, todo o tempo mostrando que conseguiu fazer o que fez, né? Então eu nem assisto muito esse noticiário, assim, eu procuro nem ver muito, porque me sensibiliza muito. Dá a ideia, né? Como se desse a ideia para Isso, outro. não, como se Porque desse impulso, né? eu já Porque ouvi hoje de falar que tem manhã, gente comemorando na rede social aí o ato que eles fizeram, que tá cheio de hoje de páginas, já manhã, montaram até grupos para comemorar um ato desse. então, hoje de manhã eu tava vendo um post que mandaram pra mim, que colocaram assim, descanse em paz. Pena que eu não pude fazer parte desse massacre. Na foto do menino que um dos meninos, eu fiquei horrorizada com aquilo, né? Falei, gente. E eu tava olhando também, eu não sei se é verdade, porque hoje em dia tem muita história que você não deve acreditar, né? Tá Que cheio de tem uma fake news. rede, isso, tem uma rede que é responsável em fazer só isso, ataque, né? Ataque Ah, onde tem várias pessoas. E diz que ele teve não. muitos e-mails Infelizmente isso é trocados. verdade mesmo. Muitos e-mails trocados. Então, assim, é uma coisa que você olha assim, gente, a pessoa está se juntando para fazer o mal. A pessoa está achando muito bonito fazer o mal. A pessoa está achando muito bonito matar. Então, onde está parando o nosso mundo, né? Nosso planeta Terra? Para onde a gente está Sim. caminhando, né? Se perdeu, parece que alguns valores se perderam, né, no decorrer do tempo, as pessoas perderam alguns valores das coisas, o amor ao próximo, e a gente está falando do próximo, nem é assim, sabe, um vizinho, um cidadão que você nem conhece, é o próximo próximo ali mesmo, seu filho, De né, dentro. seu sobrinho, Isso. seu neto, né, a gente está falando do próximo muito próximo ali. Isso mesmo. Então, por isso que é muito importante o diálogo, é muito importante a gente estar participando da vida, né?
Mesmo que eles não queiram, a gente tem que estar ali incentivando a conversar, incentivando a falar, né? E a gente Fica está mais falando das fácil. crianças que foram assassinadas, mas também tem ali os funcionários da escola que estavam ali trabalhando, né? A coordenadora, a inspetora, estavam ali trabalhando, né? Fazendo o trabalho dela. E eram pessoas super queridas, porque a gente ouviu falar, né? Os alunos falando que eram pessoas super queridas, inclusive uma delas até falava muito sobre a arma, era a melhor arma que a gente pode ter é o livro nas mãos, né? Até vi aqui que a Então, Eli colocou isso. Realmente, ela tinha isso na rede social dela. No entanto, olha olha o que só. aconteceu com ela, né? É uma fatalidade dessa. E então você vê, assim, você observa, né, que onde vai parar tudo isso se a gente não fizer nada, né? Se a gente não tomar uma atitude, onde é que vai parar tudo isso, né? E É é preciso, persistindo, né? Persistindo, sim, é porque preciso que a a gente, gente tem que mostrar que cada isso um não é faça a normal, não sua se torne parte. normal, né? Que isso não Não, se não torne pode. normal. Não, Porque não hoje em dia a pode gente mesmo. acha que estão achando muita coisa normal que não é normal, é anormal, né? Você odiar o seu Que chega a próximo, ser um você absurdo, né? brincadeira de mau gosto, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E torcer pelo mundo melhor, né? Torcer, Sim, cultivar o sim. É que não a amor, gente falou cultivar. agora há pouco, né? Não adianta apontar dedos. É cada um fazer a sua parte e aí juntos nós somos mais fortes, né? A gente E nem querer ficar esperar, né? apontando dedos não vai chegar a solução nenhuma, né? Agora é o Então, momento de a gente, cada um fazer a sua parte, cada um pegar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, né? Quem são cuidadores aí dessas crianças todas, sentar, conversar, né? Ver o que, que pode fazer, o que, que pode auxiliar, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes estão crescendo muito deprimidos, né? São crianças, são jovens que são tristes, né? Você não. São poucas as crianças que você vê feliz, que você vê estimuladas, né, a fazerem coisas positivas, a serem crianças alegres. Hoje você vê muita criança triste, você vê muita criança depressiva, muita criança sozinha, né? E isso é verdade. horrível você se deparar com situações assim, porque são crianças assim que têm tendências a ter problemas, né? Às vezes dá muitos sinais e a gente que não vê, a gente que não para prestar atenção, né? Porque dá muitos sinais e a gente que não vê, né? Um desses Sim. jovens aí, o mais novo de 17 anos, eu estava vendo, a mãe dele é uma pessoa que usuária de drogas, né? Então ele é criado É, pelos avós. E aí os avós estavam dizendo que a avó desencarnou há pouco tempo. Ficou só ele e o avô. E o avô disse que ele era um garoto muito solitário, né? Que acabou se juntando com esse outro rapaz e passavam ali tempos e tempos conversando, que provavelmente era quando eles estavam planejando toda a situação. E disse que notava a agressividade deles quando eles jogavam o tal dos jogos na Lan House. Eles eram muito agressivos, eles gritavam, que chegavam a assustar as pessoas que estavam do lado. Ou seja, os dois davam sinais de que estava alguma coisa de errado com eles, né? isso. Que eles Tinha alguma estavam coisa gritando por normal. ajuda, assim, né? Possamos dizer, né? De uma certa forma, e ninguém percebeu isso, né? Infelizmente. Então, os sinais, sempre tem sinais, né? Cabe a gente reparar e conhecer cada pedaço nosso, né? Cada filho, cada parente, né? Sobrinho. E assim vai, porque são nos pequenos detalhes que a gente descobre a maioria das coisas, assim. Sempre ajudar essa criança a conversar mais, por mais que ela seja quieta, né? A gente pode tentar falar do que ela gosta, né? A gente pode tentar estar ali sempre presente. O diálogo, ele faz toda a diferença, né? Na vida da gente, dos nossos filhos, né? Faz sim, bastante. Eu peguei um texto aqui, Natana, eu vou dar uma lidinha nesse texto, que é de um psiquiatra, e aí depois a gente comenta um pouquinho em cima do texto, que eu achei ele bem interessante, e tem umas coisas aqui que a gente pode estar conversando. Eu vou dar uma lidinha nesse texto, tá? Tá É do bom. Dr. Luiz Rojas Marcos. Ele é médico psiquiatra. E ele colocou já o nome para o texto assim: há uma tragédia silenciosa em nossas casas.
há uma tragédia silenciosa que está desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, os nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre o aumento agudo e constante da doença mental da infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas são: 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão de adolescentes foi observado, o que a gente acabou de falar, né? Um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. O que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetivos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável. Quais seriam esses conceitos básicos, né? Pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mais especialmente ao ar livre, né? Jogos criativos, interação social, oportunidades de estruturas e espaços onde não haja tédio, né? E, em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com o quê? O que as crianças nos últimos anos vêm tendo? Pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e pessimismos de deixar as crianças governarem o mundo e sem querer estabelecer regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado, nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e ausência de momentos chatos. Eu vou dar uma pausa aqui no texto para a gente comentar um pouquinho sobre isso. É exatamente, né, Natana, o que a gente estava falando agora há pouco. A ausência, né, de ter responsabilidades, de um pai dizer não para um filho, né, saber dizer não. Tem momentos que tem que ser dito não, que tem que se impor, mostrar aos filhos a nossa autoridade como pais, né? E a gente não está dizendo aqui bater, não, porque a agressão física não leva ninguém a lugar nenhum, né? É o sentar e conversar com os filhos, não é verdade, Natana? Isso mesmo. Tudo que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está muito na correria, né? A gente está muito no mundo da internet e acaba deixando de lado, né? A ensinar o real valor das coisas para os nossos filhos, né? Então a gente tem que estar atento as crianças, com isso. por conta das redes, não tem mais um sono saudável, né? Elas vão dormir tarde, acordam cedo e ficam com aquele negócio, né? A alimentação das nossas crianças também é hoje tudo no fast food, né? Não tem mais uma alimentação adequada, não é mais crianças saudáveis. A gente vê crianças aí com diabetes, com problemas sérios de saúde que não seriam nem doenças para terem nas crianças, né? Porque, afinal de contas, são tão pequenininhos ali, né? Mas tem esses monte de doenças, né? Então, vamos continuar nosso texto aqui do doutor. E o que fazer, né? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar ao básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Vamos ver as recomendações do doutor psiquiatra. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão mais seguros sabendo que você está no controle do leme. Oferecer às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer o não, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos, se o que eles
querem não é o que eles precisam. Fornecer alimentos nutritivos e limitar a comida chamada lixo, entre aspas, né? Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos, passeios em parques, né? Desfrute de um jantar familiar diário, sem smartphone, sem tecnologia para distraí-los. Jogue jogos de tabuleiro com a família, ou se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-se guiar pelos seus interesses e permitam que eles não sejam mandantes dos jogos, para que eles entendam que a gente 1 hora pode mandar, outra hora não. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com sua idade. Dobrar uma roupa, arrumar brinquedos, dependurar roupas, colocar a mesa, alimentação de cachorros, coisas que a gente pode colocar uma criança dentro do limite da idade dela para fazer, né, Nath? Coisa que a gente fazia, né, no nosso tempo, quando a gente era pequena, né? Tudo isso a gente fazia, né? Determinar responsabilidades para que eles tenham responsabilidades, né? E ensinar que no mundo nada é como a gente quer, né? Tudo no nosso momento, tudo como a gente quer, não existe isso, né? Sim. Não existe só isso, a gente tem estralar que o dedo e caminhar aparece, né? conforme tá indo. Então a gente tem que ter horário para as coisas, a gente tem que saber o que é certo, o que é errado. E é aqui dentro de casa que a gente ensina isso, não é na rua. Sim. Vamos continuando aqui. Implementar uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para crianças em idade escolar. Ensinar responsabilidades e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos, não lhes leve a tarefa que esqueceram, não descasque as bananas ou descasque as laranjas, se puderem fazê-lo por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine a pescar. Né? É óbvio que tem crianças pequenininhas, idades, que não conseguem descascar uma laranja. Tudo no seu tempo certo, né? Sim, tudo no seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo. Mas é ensinar dar as responsabilidades a caminhar, né? dentro, né? Exatamente. Ensinar a caminhar, né? É igual tá escrito aqui, né? Não dar-lhe o peixe, né? Ensinar a pescar, né? Isso. Que aí se torna uma criança independente, né? Uma criança que tem, né, todo jeito para poder enfrentar toda a vida, né? Que ela vai ter que enfrentar. Isso ajuda, porque você saber fazer suas próprias coisas, você vai saber dar valor, né? Você saber sempre o valor de tudo, fica mais fácil para você lidar com tudo no mundo. Porque se você pensar que tudo é fácil, você vai acabar sofrendo, né? A gente vai criar uma criança que vai acabar sofrendo muito. Exatamente. Ensine-os a esperar e a atrasar, e a gratificação. Fornecer oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio, ou ofereça em primeiro lugar ou em segundo lugar da inatividade. Evite usar tecnologia durante as refeições em carros, restaurantes e shopping center. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar cérebros para saber como funciona quando está no modo tédio, né? Tem muita criança que hoje em dia usa muito essa palavra, né? Ah, tô entediado, né? Ah, não sei o que fazer e tudo mais, né? Isso mesmo. Ajude-os a criar uma garrafa do tédio com a ideia de atividades para quando não estão entediadas. Esse psiquiatra que ele sugeriu, né, que pegue uma garrafinha e coloque ali um monte de atividades que pode fazer. Quando a criança está entediada, ela vai lá, pega sem ver uma atividade, legal essa ideia, sair né? ali ela tem que fazer. É uma Muito coisa legal interessante, essa ideia. né? Muito legal. Estar emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes as habilidades sociais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama, para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou treinador emocional de seus filhos e ensine-os a reconhecer e gerenciar suas próprias frustrações e raivas, né?
Ou seja, a gente não pode estar ali o tempo todo, quando a criança se frustra com alguma coisa, né? Tá passando a mão na cabeça, tá. Porque ele tem que saber lidar com as coisas, né? Porque senão depois, quando cresce, quando vai se tornando aí um adolescente, Fica mais né, se difícil. depara com alguma coisa que não sai do jeito que ele Isso. gostaria que saísse, né? E ele não sabe Aí lidar com fica a difícil, situação, né? né? Porque ele está sempre acostumado que a mãe ou o pai vai lá e resolve, faz, acontece, compra, né? E aí ele se depara Isso. com uma situação, a frustração leva ao quê? A atitudes erradas, né? A depressão e tudo mais, né? Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija e faça cócegas, leia, dance, pule, brinque e rasteje, se jogue no chão com seus filhos. Não deixe de fazer nenhuma dessas coisas com eles. Esse aqui é um texto muito bonito, como eu falei no começo, né? De um médico Muito psiquiatra, bonito o Dr. mesmo. Luiz Rojas Marcos, né? Que Muito fala bonito exatamente mesmo. daquilo que a gente estava falando, né, Nath? Isso, muito interessante, com ótimas dicas, né, para a gente lidar, né, com a infância, né, ajudar a se tornar um adolescente melhor, né, porque é na infância que a gente prepara ele para essa fase, né, porque quando ele Sim, chega na falando para adolescência, os pais serem mais pais, né? Na verdade, é disso que se então, trata muito ali do texto, né? isso mesmo, e ensina, né, os valores que a gente via antigamente, né, e na verdade tudo isso que foi falado aí era feito com a gente, né, quando a Sim. gente tinha a A gente idade vai de... lendo, vai passando uma lembrança na cabeça Vai, da gente, né? vai. Isso mesmo. Que hoje não tem muito disso. É raramente Não, você não vê tem. isso, né? Você não vê mais um Não. pai se impor nem nada, né? Hoje em dia você vê casas onde quem manda é as crianças. Quem manda o que vai passar na televisão é as crianças. Elas que ditam o ritmo das casas, né? E não pode ser assim, porque na vida, a vida não vai ser assim com elas, né? Elas não vão estar à frente de todas as coisas o tempo todo. As coisas não vão acontecer do jeito que elas querem sempre. Não vai. Na primeira frustração que ela se deparar, ela vai sofrer um grande choque, né? Que é o que vai acontecer. É, porque, assim, ser pais é difícil, né? Pai e mãe é muito difícil, é uma tarefa muito grande, porque exige paciência, né? Exige sabedoria, exige regras, né? Muitas vezes a gente quer deixar fazer, mas muitas vezes a gente quer deixar fazer, mas o certo é falar não, né? Então, que seja feito o bom uso do não, né? Todos os dias. Seja feito o bom uso de mostrar o tempo real das coisas. Você pode mexer na internet? Pode, mas tem que ter um tempo certo. Pode assistir TV, desenho? Pode, mas tem que ter o tempo certo. Tem tudo tem seu horário, tudo tem seu tempo. Que nem quando a É um gente trabalho cresce, né? constante, né? Isso é muito delicado. A gente fala assim, mas na prática é complicado. Na Se a prática é gente muito não tiver um difícil. pulso firme, se a gente não tiver, a gente surta. Então a gente tem que estar Sim, ali todo é dia, muito né? difícil. Às vezes a gente não tá muito bem, né? Aí a gente dá aquela respirada assim. Meu Deus, o que que eu faço aí? Sempre vem aquela Porque eles testam a inspiração, né? nossa paciência, né? Tem dia que Sim, eles sim. acordam para testar a nossa paciência. Então, aí a gente tem que dar aquela respirada, né? Porque não é fácil. A gente fala assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas na prática é difícil, exige muito da gente, né? Só que a gente nunca deve deixar, nunca deve desanimar, não, né? Dá É, aquela respirada, conta até 10 e vamos embora. sim. Eu, inclusive, acho que eu nunca falei aqui nas minhas lives, né? Mas eu sou bombeira civil. Que Mas legal. há um tempo atrás, eu sentei para Ah, conversar com o meu esposo, né? E nós sim, decidimos por bem que eu iria dar um tempo na minha carreira, né? Que eu pararia um pouco para poder cuidar das crianças. Nós temos dois filhos, né? A Carol, que tem 7 anos, e o Eric, que tem 6. E que aí a gente legal. decidiu por bem, né? A gente teve eu tenho essa oportunidade de poder dar uma pausa, né? E para poder Sim, cuidar deles, para poder cuidar da educação deles. E eu não me arrependo, né? Apesar de eu amar de paixão a minha profissão, né? Mas eu não me arrependo, né? Porque eu estou não deve se fazendo e arrepender mesmo. tentando de todas as formas, né? Dar uma educação melhor, ser uma mãe bastante presente com eles, né? Eu sou uma mãe muito bagunceira, né? Eu
rolo mesmo no chão com eles, Alto a gente astral, mamãe alto brinca. astral, né? Não, eu sou uma mãe muito bagunceira. Às vezes eu falo assim, nossa, né? Quem olha de fora fala assim, ela é doida, né? Ela não é normal, não, né? Mas eu vou mesmo ali na idade deles e a gente brinca e a gente entra no mundo imaginário, porque criança para fazer mundo imaginário é com eles mesmos, né? Mas Isso, eu entro aham. nessa onda. Mas assim, de contrapartida, eu sei que tem um monte de pessoas que, infelizmente, né, não pode ter essa oportunidade que eu tive, né, de tomar a decisão de não trabalhar, né, de não poder ficar em casa, né. Mas isso não é um motivo para não dar atenção para o seu filho, porque uma hora ou outra você está em casa, você não trabalha todos os dias, né? Deve ter um final de semana, deve ter uma folga, e pelo menos à noite está em casa, né? Exato, Então você exato. tem ali um momento com o teu filho, né? Você tem que ter ali um momento para pegar o caderninho dele todos os dias e acompanhar o que ele está fazendo na escola, pegar a agenda e ver um bilhete da professora, porque essa situação de união de família e escola é o que vai levar os nossos filhos a terem uma estrutura melhor. Porque não adianta só cobrar que a escola faça parte dela e os pais não façam, né? Ter essa união de família e escola ajuda muito. Então eu tenho essa opinião para mim, sabe? Que um tempinho você tem, nem que você tirar meia hora do seu dia à noite. Você pode chegar cansada do serviço, doida para tomar um banho, para querer, né, comer ali uma comidinha, para ficar bem, para dar uma descansada, porque no dia seguinte tem mais. Mas se você tirar meia horinha ali para sentar seu filho no seu colo, para ver um caderninho da escola, acompanhar o que ele está fazendo, a agendinha, tudo bonitinho, e bota um papo ali, olha como é que tá, quem são seus amiguinhos, né? Ver o que os amigos dos seus filhos fazem, saber quem são os amigos dos seus filhos, É são importante, coisas importantes, sabe? É uma verdade. meia hora do seu tempo que é tão valiosa que você depois, mais pra frente, vai falar assim, nossa, eu fiz um grande investimento É, quando eu sentei aquela meia hora para falar com o meu filho. porque o tempo ele não volta, né? O tempo ele Não. não volta e a gente se E arrepende passa muito muito às vezes. rápido. Isso. Passa diante dos nossos olhos que a gente nem vê, né? Voa. E assim, Passa eu muito tenho rápido. reparado muito que as pessoas elas buscam alguém para culpar, né? Mas ela nunca Sempre. acha o erro lá dentro dela. Não, eu errei nisso, eu fui omissa nisso. Não, a pessoa culpa a política, a pessoa culpa a internet, a pessoa culpa os jogos, a pessoa culpa tudo. Só que não é capaz de se mudar a si mesmo, né? É capaz de mudar as suas atitudes, né? Naquela pouca coisa que ela caminha no dia a dia, ela pode fazer diferente. Não é esperar as pessoas serem diferentes, não. Você vai lá e faz sua parte, né? Seja você a diferença que o mundo precisa, né? Seja você a diferença que a juventude precisa. E E o reconhecer mais o erro, né, Natana, que você acabou de falar, é muito importante, porque você sempre pode começar tudo de novo e as coisas darem certo. Não adianta falar, ah, não, meu filho já tem 10 anos, né, já não tem mais jeito. Não, sempre há tempo, sempre né, tem um sempre jeito, há tempo. isso. E o amor vence Sempre tem. tudo, né? Se é uma criança Sempre. agressiva, se é uma criança trata com carinho, trata com amor, você vai quebrar aquela agressividade. É Verdade. lógico que é um Verdade. trabalho, né? Não é da noite para o dia que você vai conseguir, né? Quebrar isso, aquela criança que já tá, né? Uma criança agressiva e tudo mais. Mas de tanto Exatamente. ela receber amor, 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 isso vai, né? Uma Isso hora ajuda impactar ela a nela. entender o que é o amor, né? Entender o que é o amor. Exatamente. Isso aí. Você O falou uma amor é a coisa certa resposta para agora. todas as coisas, né? Isso. Se a gente for ver hoje em dia, O- o amor é a resposta para todas as coisas. A gente diz assim, né? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus Cristo, né? E Jesus E Cristo só foi o ensinou quê? a Jesus amar, foi né? amor, A prova né? do amor, né? A prova do amor. Jesus Mesmo foi o sofrendo, ele amor, amou né? cada um que estava em volta dele ali, né? Mesmo sofrendo, Independente do que fizesse, independente da situação, ele ele sempre continuava demonstrou amando. compaixão, né? Empatia pelas pessoas, né? E é isso que a gente precisa, né? Ter compaixão, ter Verdade. empatia pelas pessoas, né? Isso mesmo. Empatia agora por essas mães que sofreram com essa tragédia agora, né? Tanto as mães, né, dos filhos que desencarnaram, quanto os parentes, Os né, familiares, né? das Os funcionárias familiares de todas, né? todos, né? E o Brasil Exatamente. inteiro fala que tá chocado com isso tudo, né? Porque é muito difícil. A gente tá sentindo a dor daqui, imagine eles lá, né? Como que estão
Pois é. estão Esse é o todos, momento né? das pessoas se transformarem, né, Nath? Tá todo mundo as pessoas só sabem falar assim nas redes sociais. Ah, desde que 2019 começou, é só tragédia. Então, Realmente aí tá, fácil né? não está. Tá complicado. Só que se a gente ficar falando isso, a gente só vai atrair o que para nós? Mais coisas negativas. Tá todo mundo vibrando nesse padrão vibratório de Verdade, coisa negativa, verdade. de tragédia, de coisa ruim, né? Vamos Se a gente mostrar as começar coisas boas, né? Vamos mostrar isso, as coisas começar boas. E as ruins a gente só prece, só oração e mostrar o que é bom ser bom, né? Mostrar o que é bom ser bom. tirar um aprendizado dessas coisas ruins, né? Que Verdade. aprendizado que a gente pode tirar dessa tragédia de ontem? Ah, nós podemos tirar isso, aquilo. Então vamos botar em prática. Não vamos esperar que o vizinho coloque em prática, não vamos esperar que o governo faça alguma coisa. Não, vamos começar por nós, na nossa casa. Ou você aí que está assistindo, a hora que seu filho chegar da escola, senta lá, vai lá perguntar como é que foi o Foi dia sua hoje, aula? né? Foi seu dia? Como é que o Com que quem que fez de você lição, o que a conversa? professora Aham. fez, né? Quem são seus Isso. amiguinhos? Senta hoje para brincar um pouquinho, né? Na hora de deitar, vai lá, conta uma história, né? Aí vai falar, isso é coisa de antigo. Não! As crianças adoram que a Faz gente toda a sente e diferença, conte né? história, né? Não deixe isso para Sim, amanhã, faça isso hoje, né? Quem está assistindo nossa live agora, é bom que a gente alerte a isso, né, Nath? Para que as pessoas isso. façam isso hoje, não deixe para amanhã, né? Você está assistindo agora, coloca isso no seu coração agora, começa essa mudança agora, Como você você disse, o aí. amor é cura para tudo. O amor E é o cura amor é para tudo. contagiante. O amor é contagiante. Você vai E fazer o isso pro nosso seu tempo filho também é hoje? precioso, Sim. Você vai como fazer isso pro mesmo seu você filho fez. hoje? Isso. E ele vai chegar na escola Exemplo. amanhã, ele vai estar com o coração cheio de alegria, cheio de amor. Ele vai fazer isso com um amigo, vai ser amável com um amigo. Esse amigo vai chegar na casa dele, vai ser amável com os pais dele. O amor é contagiante, isso aí vai virando uma bola de neve, né? Verdade, verdade. Então é importante Vai que a sempre se gente faça, reproduzindo, né? a gente Porque as faça essas crianças, elas são mudanças hoje. o que a gente é, né? O que a gente é aqui, elas são. A gente é o espelho delas. Elas começam a fazer Exatamente. igual, elas começam a falar igual. Então é tudo. Eu percebo pela minha filha, né? Ela tem 4 anos, ela vai fazer 5. Às vezes eu falo as coisas, ela vai e repete. Então a gente vê o quanto eles veem a gente como um espelho, o quanto eles olham a gente assim, com a paixão, né? Muitas das vezes os pais desprezam, os pais não dão aquela atenção. E é onde a criança vai ficando revoltada, né? A criança vai aprendendo a desprezar as outras pessoas, as outras crianças, e assim vai, né? Porque ela começa a reproduzir aquilo Exatamente. que tem dentro de casa. E pelo fato de achar normal, né? Pelo fato de achar normal. Sim. E aí, ó, vamos lançar uma hashtag hoje aí, Nath? Vamos, Que aí a gente coloca nos nossos IGs aí, ó. Veio uma ideia na minha cabeça aqui agora, e como fala ideia aí, nunca é à toa, vamos lançar fala uma aí. hashtag hoje aqui, ó. O amor é contagiante. O Bora amor é nessa? contagiante. Bora. Isso. Tudo Que que a gente tá aí a gente precisando no vai momento. entender que é contagiante. A gente fizer uma coisa para quem tá próximo da gente, e aí se vai fazendo para outro, que vai fazendo para outro, Vai fazendo para outro, repassando, né? né? Isso, Então vamos isso. lançar essa hashtag hoje, né? Hoje que o nosso país está tão triste com essa tragédia, né? Ao invés da Sim. gente, vamos sim ter empatia por todos esses familiares, por todas as pessoas, fazer preces, né? Para que Deus conforte o coração de cada uma delas, né? Mas vamos também ter como lição, vamos pegar dessa tragédia tão grande essa lição e vamos nos amar mais, vamos amar os nossos filhos, né? Vamos amar a todas as pessoas, né? Então, hashtag o amor é contagiante. Vamos começar hoje aqui na página do Casal Espírita. Tenho certeza que a Nath vai começar lá Também aqui no Posso Te também Auxiliar. no Posso Te Isso. Auxiliar. E E aí a gente vai embora. Se é contagiante, todo mundo vai compartilhando aí a nossa hashtag aí. Vamos atingir as pessoas aí. Se a gente sempre, atingir uma sempre. pessoa, a gente já Tá atingiu o nosso ótimo, tá objetivo, ótimo, né? tá ótimo, tá ótimo. E é essa a ideia. Ao invés da gente entrar nesse padrão vibratório, nessa tristeza toda, isso só vai fazer mal para cada um de nós, a gente entrar nessa tristeza. Vamos tirar disso um aprendizado e vamos continuar a nossa vida, mas de uma forma diferente. Isso. Tentando corrigir onde a gente está errando, onde a gente está sendo omisso,
o que está faltando, né? E tentar cada dia melhorar um pouquinho só, mas que a gente possa tentar. E nada está perdido, sempre tem uma nunca solução. É tarde, né? Isso, sempre tem uma solução, sempre tem um recomeço ali. Então, não desiste não. Tá difícil a convivência? Tem um jeitinho certo de lidar, tem um jeitinho certo de fazer, tá? Então, nunca nada é perdido. Não, e a todo momento a gente sempre tem uma saída, né? É que às vezes a gente fica cego, obcecado com aquele problema e tá na nossa cara a solução e a gente não consegue enxergar porque a gente cria, né, um véu sobre os nossos olhos e aí cria aquela cegueira que a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente, né? Mas aí se a gente parar para relaxar, para acalmar, a gente vai ver que todas as coisas têm solução, né? Que todos os problemas têm solução e que a gente está aí para se unir, né? Para se ajudar o nosso próximo. Não deixar o desespero tomar conta, né? Não deixar o desespero tomar conta. E quem é os nossos maiores próximos? Aqueles que estão ali do nosso lado, que moram na nossa casa, que muitas vezes a gente sabe auxiliar uma pessoa que está longe, tá lá mas fora, a gente não sabe auxiliar os nossos. Não. Então, isso mesmo. E isso a gente vê muito, nós que temos IG, né, Nath? As pessoas nos chamam no direct, pedem ajuda. A gente ajuda. fica dividida, né, Joyce? Porque às vezes a página exige muito tempo da gente, mas a gente tem que ter o tempo aqui em casa também, né? Aí como que fica? Exatamente. Um pouquinho, a gente consegue auxiliar tantas as pessoas que a gente nem conhece, né? A gente conhece ali porque são nossos amigos seguidores e a gente auxilia, a gente conversa, as pessoas com N problemas, né? N problemas. E a gente consegue auxiliar essa pessoa e não consegue auxiliar quem está ali morando com a gente dentro da nossa própria casa, debaixo do nosso próprio teto, né? A gente observa o problema nos outros e não observa nos nossos, né? É preciso que a gente tenha olhos para todos os lados. Se a gente sabe ajudar um amigo seguidor, a gente sabe ajudar o nosso filho, a gente sabe ajudar o nosso esposo, ou seja lá quem mora ali com a gente, quem está ali exatamente do nosso lado, né? É verdade. Nada é em vão, né? Se tem alguma dificuldade ali no dia a dia, é para melhorar a gente ou para melhorar quem está perto da gente. Então a gente tem que ter confiança e nunca perder a fé, né? A fé em Deus, porque Ele sempre mostra a solução para a gente em tudo. Tudo que a gente busca. E lembrando aqui, gente, como a Joyce mesmo disse, o tempo ele não volta. O tempo ele voa diante do nosso nariz, a gente nem percebe. E o amor ele é responsável pela cura do mundo, pela cura de tudo que está acontecendo hoje em dia, tudo que está acontecendo. Eu peço assim que todos façam prece, coisas, né? Boa vibração para todos que necessitam, que a gente possa pedir conforto, né, para os familiares, para todos aqueles que se encontram em momento difícil, né? Não só né, da tragédia, mas assim no dia a dia, né? Tem muitas pessoas que estão passando por um momento difícil também, né? Tem muitas pessoas que passam por um momento de doença, de dificuldade financeira, de tudo. Então, o jeito é manter confiança em Deus. Porque Ele sempre mostra pra gente o que a gente deve fazer. Às vezes a gente se desespera e chega ali na frente, opa, tá aqui a sua resposta. Então a gente fala, Deus está me ouvindo, Deus está comigo. Então às vezes a gente se ilude em pensar que a gente está sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Deus está ali nos auxiliando, tá nos guiando para onde a gente deve ir e se tornar o que a gente tem que ser. Exatamente, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente, no mínimo, a gente tem que sempre ter tempo na nossa vida corrida para as pessoas que nos amam, né? Porque as pessoas sentem a nossa falta quando a gente se ausenta, né? É muito ruim quando a gente ama alguém e essa pessoa se torna ausente na vida da gente, né? Então, assim também é conosco quando a gente se ausenta da vida dos nossos filhos, que é o foco que a gente está falando hoje, mas a gente pode falar num todo, num geral, né? Então, imagina quantos filhos não sentem a ausência dos pais quando são ausentes, né? Ou dos criadores, seja quem for que cuida ali da criança, né? Então, que a gente possa ser mais presente nas pessoas que a gente ama, né? Na vida das pessoas que nos amam também, né? A gente possa saber ser mais presente, né? E isso já é um grande passo, já é um grande auxílio para todas essas situações, todas essas coisas, né? Então, e lembrando, mais uma vez, que o amor é cura de tudo, como diz a Joyce aí pra gente. Esquecendo as mágoas, os ressentimentos e
deixando o amor falar mais alto, viu, gente? Deixando o arrependimento falar mais alto, porque às vezes a gente sofre ali por uma discussão com algum ente que mora junto com a gente ou conhecido, a gente sofre ali por ter o orgulho, né? De não dar o braço a torcer e falar, não, desculpa, eu errei. Então, que a gente possa usar mais da desculpa, que a gente possa usar mais do arrependimento, tá? Porque isso é um alívio para todos nós, é um alívio. É um alívio quando você pede desculpa, quando você se reconcilia com alguém. É porque a mágoa faz mais mal para a pessoa que sente do que para quem é aquela pessoa. Eu tenho mágoa do fulano, faz mais mal para mim do que para o fulano, porque eu tô sentindo, eu tô nutrindo esse sentimento dentro de mim, né? De fora que a gente deixa de passar muita coisa por isso, né? Porque às vezes o fato da gente pedir desculpa já melhora tudo e a gente fica se prendendo naquilo ali, a gente vai criando aquela grade na nossa mente, vai deixando e vai deixando e vai deixando, e quando a gente vê, a gente perdeu tempo dando atenção para que não tinha valor nenhum. Sim. Né? E a vida passa muito rápido, né? Ela passa muito rápido. Passa. Demais. A gente vê. E conforme ela passa rápido, a gente perde os momentos, né? Porque a vida é feita de momentos. Principalmente quando a gente chega no 18, né? Aí passa voando. Bom, como eu ainda não cheguei lá, eu ainda não sei o que é, sabe? Só que né, não, né? Só que não. Já passei dos 18, ó. A gente, quando é pequena, a gente, quero fazer 18 anos logo, né? Quando a gente chega nos 18, a gente fala, como que a gente é bobo, né? A gente tinha a melhor fase da vida e a gente queria chegar nos 18. Começa a ter responsabilidade, começa a ter conta para pagar, né? E assim vai. Mas é a lei da vida, né? A gente tem que amadurecer, os problemas maiores, né? Isso. Mas é bem isso aí mesmo, né? Então fica aqui o nosso recado, né? Foi uma live de bate-papo mesmo, que a gente deixou bem claro que tudo que nós falamos aqui, né, Nath, não é a visão espírita. É opinião nossa, isso, é opinião nossa, né? Porque a gente não quer levantar nenhum tipo de problema, nenhuma polêmica, né? Então é a nossa opinião, jamais. Né? Como eu sempre falo nas nossas lives aqui do Casal Espírita, Nath, nós somos um IG que auxilia na divulgação da doutrina espírita. Porém, todos são muito bem-vindos. Aqui nós temos seguidores de todas as religiões, né? A gente não tem distinção nenhuma de credo, cor, nem nada. Né? Até porque isso que o espiritismo ensina a gente, né? Se a gente começar a taxar as coisas, a gente não está sendo espírita, né? Exatamente. A gente está brincando. Né? Todo mundo tem direito a opinar, né? A gente não se importa, a gente vai falar, vai comentar, vai conversar de igual para todo mundo, porque todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais e não tem diferença de nenhum de nós. Não é porque nós temos uma página... Não é a religião que muda a gente, né? A gente tem as nossas dificuldades do dia a dia. Não é a religião que vai taxar a gente, olha, a espírita ela tem que ser isso. Não. São nossas atitudes no dia a dia. Então, ele tem que ser mostrado como que é na prática, né? Como que você lida com a dificuldade, como que você lida no momento da ira, do nervoso. E assim vai. E não é porque nós temos um IG que a gente é melhor que os nossos seguidores de jamais. forma alguma. A gente está aí no dia a dia, na correria também. Todo mundo passando por nós somos iguais, a gente sempre tem o que aprender, né, Nath? Estamos sempre tentando aprendendo se melhorar com todo mundo, exatamente. Todos os dias, tentando se melhorar cada dia mais e mais, tentando buscar o que o espiritismo ensina pra gente, né, a essência dele, né? Porque assim, eu falo que não é você falar espírita, não é espírita. O espírita, ele não é uma religião pra mim, eu falo que não é uma religião. Pra mim eu falo que é uma filosofia de vida, né? Algo que a gente vê além, né? Além do corpo físico, além do que a gente está olhando com os olhos ali, que a gente sente com a alma. A gente sente com a alma. Sim. A Bruna tá perguntando aí para nós qual o tema da live hoje. Oi, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Bruna. A nossa live a gente tá hoje falando é um bate-papo. Fala. Pode falar, Nath. Então, a gente está falando um pouquinho sobre a tragédia e falando um pouquinho sobre a juventude, né? Como que tá a juventude, o que tá faltando nos lares, e assim vai, tá falando sobre um monte de coisa. Tá tudo misturado, né? E tá por falar nisso, foi tão boa que já tá acabando, Nath. Pedir aqui para os nossos amigos seguidores do Casal Espírita seguir a Nath aí no Posso Te Auxiliar, né? Que é um IG muito legal. Vocês possam seguir lá também, gente. Recomendo, super recomendo, tá?
Muito obrigada, Obrigado. Nath, por estar aqui com a gente. Fica com Deus. E os nossos amigos também. E agora Fica suas com Deus todo considerações mundo. aí.